Oi, meus leitores, como vocês estão? Meu nome é Alexia e estamos no canal Habitar Páginas. Hoje trouxe para vocês a leitura que fiz essa semana, O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. Foi uma releitura para mim, eu já tinha lido outra vez, mas estava com vontade de reler, principalmente porque participei no final de semana passado da Feira do Livro e tive contato pessoalmente pela primeira vez com a Aline Bay. Ela assinou o livro e percebi que ela é uma pessoa muito querida. Na verdade, eu já tinha essa impressão dela, porque ela é uma pessoa muito ativa, assim, nas redes sociais, no sentido de responder às pessoas, ela é bem acessível. E percebi mais ainda conversando com ela ali pessoalmente, rapidamente, quando ela estava fazendo as assinaturas dos livros. O Peso do Pássaro Morto é o primeiro livro de Aline Bay, seu romance de lançamento, que ela ganhou o Prêmio de Literatura de São Paulo, mas ela ainda tem outros dois romances, A Pequena Coreografia do Adeus, que foi lançada já faz um tempinho, que é o seu segundo romance, e agora o terceiro romance está para ser lançado, né, que é o livro sobre ausências. Um pouquinho, então, sobre essa autora chamada Aline Bay, para quem não conhece, embora muitas pessoas já conheçam, né, ela é uma autora bem conhecida. A Aline Bay, ela começou sua paixão por livros nas bibliotecas da escola. Ela conta que em casa não tinham tantos livros, mas essa paixão começou na biblioteca da escola. Apesar disso, ela não se considerava uma escritora. Ela, enfim, era uma leitora ali, bem voraz de devorar livros, mas nunca se considerou uma escritora. Sua primeira carreira foi como atriz. Quando os pais perceberam que não seria um hobby, que ela queria fazer disso uma profissão, houve uma certa não aceitação da família e então ela resolve fazer letras. A Aline é formada então em letras, participava de algumas oficinas de escrita. Em relação às influências, a Aline Bay tem a influência da Maya Angelou com o livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é um livro de autoficção. Ela relata a influência da Clarice Lispector, de várias obras, especialmente Água Viva. Relata a influência de A Insustentável Leveza do Ser, um clássico, dentre outras influências que ela considera bem importantes na sua trajetória como leitora e escritora. Agora, quero falar para vocês um pouquinho, de forma resumida, sobre esta obra. O Peso do Pássaro Morto basicamente conta a história de uma mulher dos seus 8 até os seus 52 anos de idade, e ela vai amadurecendo ao longo deste período. Mas esse amadurecimento é um amadurecimento muito difícil, porque a sua vida ela é marcada por muitos traumas e muitas violências. Esses traumas e essas violências vão apagando essa mulher, e ela vai se sentindo numa condição de quase vida, de silenciamento, de não pertencimento à vida dela própria. Em relação a essa trajetória do Peso do Pássaro Morto, é muito interessante porque quando essa protagonista que é a Norma, ou seja, não tem um nome, isso já diz muito, né, sobre esse silenciamento, não tem o nome desta mulher no livro todo. Quando essa mulher ela é criança, é muito especial e muito doído também, porque ela não tem muita noção do que está acontecendo, não tem uma linguagem que dê conta daquilo, das experiências que ela tem, que são múltiplas. Então ela vai perguntando para os adultos: ah, mas o que é isso? O que é aquilo? Mas como assim? E são perguntas que na cabeça da criança parecem tão simples, né, e tão concretas, mas são perguntas muito complexas de serem respondidas, e então os adultos também não sabem como responder, porque muitas coisas não sabemos realmente, não chegamos a essa compreensão. Então essa mulher, quando criança, queria entender muitas coisas, mas ao longo da vida ela vai se silenciando, porque eu percebo que ela é uma criança assim, bem falante no início do livro, uma criança que faz muitas perguntas, mas ao longo do seu crescimento eu percebo esse silenciamento, porque muitas coisas que acontecem com ela não acaba compartilhando com ninguém, e eu imagino o peso de guardar tantos traumas ali dentro dela sem poder ter este espaço de liberdade, de poder falar sobre o que ela passou e sentiu. Em relação o formato deste romance, ele tem um formato não convencional, que é muito legal. Olha,
A Aline, na verdade, por causa desse formato não convencional, é considerada uma escritora de prosa barra poesia, porque tem um ritmo ali muito poético, mas é um romance, gente, não são vários poemas aqui, é uma história que é contada, é um romance. Muito interessante esse formato que ela escolhe. Inclusive, esse formato varia ao longo do livro, porque assim, enquanto alguns, né, que enfim, o texto ocupa a página inteira, outros não, outros há uns intervalos entre essas páginas, e esses intervalos não são fortuitos, eles não são à toa, né, não estão ali à toa, mas motivados por aquilo que a autora quer comunicar. Então, em determinadas situações onde ela quer demonstrar distância entre duas pessoas, ou demonstrar uma ausência, ela coloca esse espaço maior na disposição da página. Isso me lembra muito a poesia concretista. A poesia concretista é uma forma de poesia da nossa vanguarda. Vou colocar para vocês aqui do lado esta poesia concretista para vocês terem uma noção do que eu estou falando, né? Não necessariamente é desta forma, mas me lembrou do livro de Aline e logo me remeteu a isto, né? Porque a poesia concretista, ela tem essa característica de que ela comunica através da imagem. E Aline, em entrevistas, ela fala que o fato dela ser uma atriz faz com que ela entenda a página dos seus livros como um palco. Então ela faz essas coreografias com suas palavras, o que eu acho muito lindo. Aprofundando um pouquinho, então, as minhas percepções, que soco no estômago, é um soco no estômago, assim, você olha aqui, né, é um livro aparentemente fininho, mas cabe tanto dentro deste livro, são tantas temáticas, cabe uma vida, né, tu olha e pensa, meu, como ela conseguiu fazer caber tanto dentro deste livro, porque ela aborda muitas temáticas, ela aborda a questão da morte, do luto, ela aborda a questão da idealização da maternidade, ela aborda a questão da insatisfação com a própria vida, né, na questão de trabalho ou em outros aspectos da vida como um todo, relações familiares. Sobretudo, aborda a mulher nessa condição de violência que ela sofre, nessa condição que ela é colocada, né, nas relações. São tantas temáticas, assim. A desigualdade social, ela também, em certos momentos ali, é possível ver como temática. Então, assim, acontece de tudo neste livro, de tudo um pouco, e os traumas são variados também. É um livro que te toca. É uma mistura de leveza com peso. Leveza porque a Aline tem uma liberdade na forma como ela escreve, ela não segue aquilo que é convencional, ou seja, só o fato de escolher fazer um romance em poesia já demonstra uma leveza, uma sensibilidade, uma delicadeza, pesado no sentido de traumas e situações universais humanas que geram bastante identificação. Certamente alguma dessas situações você vai se identificar, porque são tantas e são situações muito comuns humanas, né? A própria questão da insatisfação com o trabalho, ou quando ela pega e se coloca, tá, mas o que eu tô fazendo aqui com a minha própria vida? E, enfim, a morte, né? Perder um ente querido, então são questões universais. Então, logo no início do livro, a protagonista, que tem 8 anos de idade neste momento do livro, ela tem uma amiga chamada Carla. E essa amiga, as duas brincam bastante, elas têm um vínculo bem estreito, né? São bem próximas. E elas têm o costume de brincar de esconde-esconde na escola. A protagonista tem medo de borboleta, então a Carla imita uma borboleta pra tentar fazer uma brincadeira deste medo e aliviar o medo da sua amiga. Então a Carla é esta amiga tão querida, né, da protagonista. E nessa de brincar de esconde-esconde, teve um dia que a protagonista não achou Carla. É mais ou menos usando essas imagens que a autora se expressa, né? E aquele soco no estômago, que acontece que Carla morre, falece, e é muito difícil para uma criança entender a morte, então ela segue fazendo perguntas para os adultos em relação a isso, e as perguntas dela são muito metafóricas e ao mesmo tempo muito tocantes, né? Tá, mas daí quando que a Carla volta, sabe? Essa coisa de não entender que não, ela não volta. Algo bem interessante de Aline Bay que eu gostei é que realmente a narrativa dela é uma imagem. Assim, tudo que ela conta na cena, sabe? É muito marcante porque ela é uma atriz, né? Interessante, né? O personagem dela, então, é um ator, é uma atriz em cena, nesse caso. Essa mulher é uma atriz em cena. Então,
ela mostra. Como assim ela mostra? As coisas vão acontecendo. E nisso, de forma alguma, torna a narrativa uma narrativa objetiva. Ela é permeada pela subjetividade dos personagens, por aquilo que eles sentem. Mas é porque ela não é óbvia. Ela não diz o personagem está triste, ela não diz o personagem sente saudade, sente solidão. Ela demonstra isso, ela demonstra como o estado que estamos, quando estamos tristes, o que fazemos. Ela usa figuras que tentam dar conta disso que é difícil, né, dar conta em palavras, né, e acho que o escritor, ele tenta se aproximar, né, ele tenta se aproximar da linguagem, mas muitas vezes ela não dá conta, mesmo quando somos adultos, ela continua não dando conta, né. Vocês vão, lendo o livro, vocês vão entender muito bem do que eu estou falando, e ela não precisa dizer, sabe, ela mostra pra gente, vocês veem, tá ali a imagem. Gente, e como essa obra surgiu? A Aline Bay conta que quando ela era criança, a mãe dela colocou um passarinho na mão dela. E quando ela colocou esse passarinho na mão dela, esse passarinho morreu. E isso foi algo muito marcante pra Aline. Só que a Aline, como criança, não sabia como dar conta disso ou como colocar em palavras esse sentimento que ela teve quando viu o passarinho morrer na mão dela, né? A morte é algo muito inexplicável, muito difícil de se ver. E ela com esse passarinho, né, morto na mão, teve essa experiência. E a Aline, adulta, retoma essa experiência. A literatura dela é muito uma literatura da memória. Ela mesma fala que quando ela traz as questões da infância, né, que é algo muito característico, ela vai trazendo isso na narrativa dela, ela traz, mas já com esse novo olhar, né, esse olhar de adulto que começa a compreender algumas coisas. E é interessante porque há uma desistência dessa protagonista, ela vai desistindo, né, ela não quer mais entender, ela simplesmente se rende ao fato de que para ela as coisas não fazem mais muito sentido na própria vida. Tem um certo esvaziamento desta personagem. Outra coisa que queria destacar é um pouco da relação que a personagem estabelece com seu filho Lucas. Essa relação ela é marcada também por muitos silêncios. E esses silêncios ficam bem expressos, né, na forma como estão dispostas as palavras, em outras imagens que ela traz. Por exemplo, ela traz a imagem do seu filho usando fone de ouvido, ela falando que esse fone de ouvido era uma forma dele não acessá-la, né, e ao mesmo tempo que tem esse desejo de acessá-lo, ela fica incomodada de estar na presença dele, porque é uma presença onde eles não têm uma intimidade, né? Embora convivam, não tem uma intimidade, não conseguem desenvolver uma conversa. Por muito tempo, a protagonista, ela tendo que trabalhar, não tinha tempo, enfim, desse convívio, e tinha a Beth, que era uma senhora vizinha ali, que ajudava com os cuidados do seu filho, né? E acabou que esse filho desenvolveu uma intimidade maior com Beth do que com a protagonista, e ao mesmo tempo, a Beth, ela era esta pessoa que fazia um elo entre os dois, né? Um elo de ligação entre os dois. Então, é interessante que ela descreve a Beth como essa ponte entre os dois, já que há uma dificuldade dessa comunicação. E as dificuldades dessa relação, a vontade de se aproximar, mas ao mesmo tempo esse desconforto é algo muito forte, muito marcante neste livro. Há também essa discussão, né, dessa idealização da maternidade, que nem sempre tudo são flores e nem sempre a maternidade é vista assim como algo positivo para a mulher, né? E dependendo das condições, a maternidade não é algo bonito. Uma parte para mim que foi muito marcante foi quando nasce o bebê da protagonista. E quando este bebê nasce, ela começa um grande discurso interno, né? Ela não fala pra ninguém, se referindo ao doutor, falando, ó, doutor, temos que contar isso, isso, isso para o personagem, o seu filho, né? E ela fala, por que ninguém conta pras crianças que acontecem determinada coisa no mundo, né? Porque quando a gente nasce, a gente não tem noção nenhuma de como o mundo se configura, se apresenta a nós, né? Nós vamos descobrindo, né? E ela vai falando das várias tragédias e situações difíceis e cruéis que existem na humanidade. Ela vai falando, ó, quem que vai contar pra essa criança que isso existe? É muito forte e bonito esse trecho. Nesse trecho também tem bem marcado ali essa questão
que retoma também o que ela viveu, né? Porque primeiro ela começa, assim, uma criança leve, solta, brincando, e daí aos poucos ela vai se sentindo embotada, apagada pelas suas próprias experiências ao longo da vida. Agora vamos para os trechos que me marcaram nesta narrativa. É um menino, o médico disse, e colocou o bebê no meu colo. Eu estava chorando de cansaço. Olhei para aquela criança também chorosa, ela que não fazia ideia do que é no mundo nascer um menino. Alguém precisa contar. Não da parte física, claro. Isso ele vai descobrir sozinho e muito rápido. Alguém precisa contar da outra parte, doutor. As mulheres abusadas nas trincheiras e nos viadutos. Não estão nos livros de história. Os ditadores, sim, todos em itens numa longa biografia. Olho para o meu filho. Ele está quente, magro demais. A enfermeira pega ele de volta. Todo mundo está sorrindo. E eu preciso contar para o menino tanta coisa, a maioria triste. O ser humano, filho, matou um alce. E também a África, também a Amazônia, também o boto cor-de-rosa, também o rio. Quando um bebê nasce, é preciso contar devagar para ele sobre a terra. O futuro espera numa concha. Com o Lucas na escola e a Beth de folga, chorei assistindo um programa de TV. Nascida há anos, ainda passo por esses vexames. Aproveito e tiro uma foto de dentro da minha cabeça. Daqui a um tempo olharei para ela e ficarei triste por ser eu mesma. E não haverá outra saída possível para deixar de ser eu, e ainda assim seguir vivendo. Reencarnar numa mosca deve ser coisa breve, e por isso boa, um flash e depois a morte de novo. Uma mosca sabe que as moscas morrem? Vou perder o ônibus para o trabalho, comendo devagar assim e chorando. Meu chefe vai dizer, isso são horas? São muitas as horas na mesa de trabalho e o mundo lá fora, esperando. Tem o que no mundo? Quando há tempo para ver? Quando eu tenho tempo para ver, nada. Acontece no banco da praça, ali. Tudo escorre e tudo é perda. Mesmo quando estou fazendo o que imaginei que gostaria de estar fazendo, mas ao fazer bate aquela sensação esquisita de ainda estar viva justamente esse ano, exatamente nesse corpo que sou eu. As pessoas sabem meu nome, me chamam, então eu existo ao mesmo tempo que sou invisível na multidão. Peso do Pássaro Morto, Aline Bay. Agradeço por me acompanharem até aqui. Peço que, se gostarem do vídeo, curtam, se inscrevam no canal também. Vamos continuar, né, por aqui, habitando páginas juntos. Gosto bastante de saber também o que vocês acharam do vídeo. Comentem. Quero muito saber sobre as impressões de vocês em relação a esta leitura. Quero deixar também um convite para participar do meu Clube do Livro, que está acontecendo de forma mensal. Se tiverem interesses para mais informações, acessem meu Instagram, que por lá eu explico mais ou menos o funcionamento do Clube do Livro. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a próxima!